Olá pessoal, eu sou Yasmin Moraes. E eu sou Selene Facó. E vamos começar o nosso quadro de debates. O tema de hoje é culinária nordestina como patrimônio cultural. E para isso, contamos com a participação da coordenadora do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, doutora em Sociologia formada pela UFC, com estágio na França, Cadma Marques. E Matu Macedo, professora da UFC, mestre em Ciências Gastronômicas e doutoranda em Patrimônios Culturais na Universidade de Coimbra. Vamos começar o nosso debate falando sobre como podemos explicar o fenômeno da culinária nordestina, da culinária cearense, como característica da nossa região. Toda sociedade tem a sua cultura alimentar própria. Uma cultura alimentar que é fruto da interação, da seleção que é feita com o que, vamos dizer assim, o ambiente oferece e aquilo que a população elege como o que deve ser consumido e também o que não deve ser consumido. Talvez fosse interessante falar não tanto em termos de Nordeste, em que você tem uma diversidade já enorme, né, de produção de alimentos, mas se fizermos um recorte específico em relação ao Ceará, nós já encontramos pelo menos uma produção de alimentos que tem como base o litoral, a serra e o sertão, né? Então, o cruzamento, vamos dizer assim, desses três microclimas presentes no território cearense vão constituir uma especificidade, né, local do que se encontra e o que se identifica como a culinária e como a cultura alimentar cearense. E assim, como a doutora Cadma é mais da parte de sociologia, eu sou mais da panela, como se diz, e a gente consegue perceber isso, né, doutora Cadma e meninas? Quando você vai para a região do Cariri, há uma especificidade de comida que é mais lá, vai para a região Nordeste, você acaba identificando isso muito na mesa do nordestino, porque, como a senhora falou, o que há disponível de alimentação naquela região é o que ele transforma em alimento dele e aquilo passa a ter uma identidade muito grande na mesa dele. Então isso faz com que, na realidade, o nosso Nordeste, ou o nosso Ceará, já que nós estamos em recorte no Ceará, a gente tem uma identidade no Ceará de alguns pratos sendo nossos, que nós nos apropriamos como nossos. Assim, e qual a importância dos povos que eles constituíram a nossa cultura, os indígenas, os africanos, os portugueses, para a construção da culinária cearense nordestina? Então, nós temos, assim, não só aquilo que a natureza oferece, mas se olharmos historicamente, nós temos a presença de diferentes povos, né? E que trouxeram com eles, cada um deles trouxe a contribuição para a constituição dessa cultura alimentar específica. Então, os portugueses, por exemplo, aos portugueses nós devemos a presença dos cozidos, dos caldos, né? A cultura indígena nos presenteou, vamos dizer assim, com elementos com comidas que vêm a partir do milho ou da mandioca, como a farinha que vai constituir a goma, vai constituir a tapioca. Então, assim, esses elementos vêm com esse cruzamento de culturas, né? E aí nós temos essa riqueza, essa diversidade que nós conhecemos, né? Que caracteriza a culinária cearense. E completando o que a doutora Cadma falou, a gente quando começa a estar na cozinha, que começa a ver as receitas tradicionais, a gente vê a influência do europeu no modo de preparo, nas técnicas de preparo. Primeiro refogue, que é o selar, né, internacional, primeiro refogado, para depois jogar a água para fazer o caldo. Mas a técnica do refogar, você vê uma técnica internacional incluída na nossa comida bem regional, bem nordestina. Embora ele não saiba que aquilo é uma técnica internacional. Então é muito interessante essa junção, quando você vai desmiuçar a receita no todo, como ela está cheia de nuances, cheia de influências. Sim. Que a gente nem se dá conta, né? Nem se dá conta. E aí, só fazendo um vínculo com a primeira questão que vocês colocaram, então, assim, a cultura alimentar, o campo da alimentação,
ele é excelente para que a gente perceba esse cruzamento, né, entre natureza, entre o que a natureza nos proporciona a partir dos microclimas, né, e a cultura. Então, nesse cruzamento, nós vamos ter, vamos dizer assim, um desenho específico para cada cultura alimentar de cada sociedade. Eu acho que isso influencia muito nas características de um povo. Mas, assim, uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre esse assunto é, por exemplo, na opinião de vocês, se vocês acham que a culinária nordestina e como outras características do Nordeste, se para quem está de fora vê isso como um paradigma. Por exemplo, vê o Nordeste e vê só aquilo. Por exemplo, vê a comida do Nordeste e vê só aquelas especiarias. Características. Isso. Se Ligam as vocês acham características. que são, pode ter um pouco de paradigma ou é realmente, de fato, a nossa identidade? Olha, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que as culturas, elas nunca são completamente estáticas. Então, que seja paradigma ou não, há sempre uma dinâmica que leva de uma forma mais ou menos, vamos dizer assim, rápida, né, a transformações. Então, nós somos identificados, né, a partir de determinados pratos, como falou, né, a Matu, somos identificados a partir dessa transformação que nós fazemos de determinados insumos. Se você pensar em outras culinárias, né, como a culinária do norte do país, então tem coisas que, determinados insumos que você encontra, se não apenas naquela região, predominantemente naquela região, né? No nosso caso, nós vamos ter um leque, vamos dizer assim, de produções que vão nos identificar, né? E que vão fazer com que as pessoas se sintam pertencendo a essa região a partir desse leque de insumos e de pratos, né? Da transformação desses insumos. Então, assim, um paradigma, talvez aí se coloque um modelo de alimentação, um modelo alimentar. Eu lembro de um colega argelino que, estando aqui em Fortaleza, ele disse que adorava as carnes daqui, adorava ir aos restaurantes e poder experimentar das mais diferentes tipos de carne. E ele disse assim, me dá uma sensação de que eu estou na minha casa, né, na Argélia. Por quê? Porque a comida lá, ele disse, a gente se sente pleno, né? Você sente o peso da comida no estômago. Então, a mesma sensação ele tinha aqui, né? Então, há coisas que vão nos identificar, mas que talvez remetam também, né? As pessoas que vêm de fora consigam fazer alguma conexão com suas próprias culturas alimentares. E a questão, como a doutora Carmen disse, do produto estar aqui, ser mais abundante nesse local, torna-o melhor, porque a terra proporciona que ele tenha um sabor específico do nosso clima, o calor da terra, então ele pode ter em outro lugar, pode, mas não tem o mesmo gosto daqui. E o hábito da gente ter, porque cada região cada cozinheira acaba tendo o seu jeitinho próprio de fazer. Então aquilo também cria identidade. E também não podemos esquecer que também aí tem uma questão política, que é vender um Estado, como hoje o mundo todo vende o seu país, às vezes pela alimentação. Porque as pessoas gostam, têm o prazer de comer. Então, às vezes, também tem uma questão socioeconômica de vender o Ceará ou o Nordeste com determinados tipos de prato, porque ali tem aqueles pratos que as pessoas fazem muito bem pelo hábito de fazer, pela questão de comer aquele prato por muito tempo, porque porque eles tinham disponível na natureza, né? Então acaba criando uma identidade, mas não que isso seja tão fechado, né? E principalmente porque aqui no Nordeste é um campo de turistas, então eu acho que essa questão de vender realmente é uma coisa que influencia muito. E sim, falando um pouco infelizmente, né, nosso Nordeste, nosso Ceará, lá fora não é visto tão bem quanto o Sudeste, outras regiões. E
Vocês acham que essa desvalorização, que eu não sei se assim chamado, pode ser chamado, chega na culinária? Se essa culinária é bem vista lá fora e por quê? Quais são as causas dessa desvalorização? Então, eu acho que não faz muito tempo eu ouvia de forma recorrente as pessoas dizendo, mas afinal, o que caracteriza a identidade da cultura alimentar nordestina ou cearense? Não, o Ceará, será que o Ceará tem alguma coisa realmente de próprio, de seu, que possa dizer isso aqui é genuinamente cearense, é uma marca do Ceará? E as pessoas se inquietavam com isso. Então, não faz muito tempo que eu começo a perceber que há uma certa mudança da parte das pessoas aqui, que começam a identificar, talvez aí a gente tenha a conjunção de várias forças, de vários agentes que têm investido nessa área. A área da gastronomia cearense é uma área em franco desenvolvimento. Basta a gente ver pela quantidade de cursos na área que despontam, pessoas que se notabilizam por fazer determinado prato, por investir em determinado produto. E a descoberta, ou a recuperação de determinadas, vamos dizer assim, tradições, meio esquecidas. Então, tem uma série de fatores que, me parece, recentemente, tem contribuído para que a culinária cearense, para que a gastronomia cearense, a cultura alimentar cearense, ela esteja passando por um processo de transformação, de valorização. Recentemente, nesse ano, recebendo pessoas de diferentes regiões do Brasil, as pessoas chegavam aqui e diziam, puxa, mas adorei vir a Fortaleza e conhecer a cultura alimentar de vocês. Extremamente variada, gostosa, interessante. E eu acho que é uma coisa que o observatório vem percebendo, acompanhando e vem mesmo sendo parte desse processo de valorização. E eu acho que também, doutora Cadma, completando sua fala, essa evolução da gastronomia, ser vista como gastronomia, como uma coisa mais séria, e a gente tinha eu sou do interior, e a história da higiene era uma coisa muito assim, não levada tão a sério, Aquela história de chupeta cair no chão e que limpar, faz mal não. Então essa coisa do interior a gente tinha muito e não tinha consciência de certas coisas hoje que a gente tem, de higiene, de estética, de empratamento, do tratamento do peixe, como deve ser, não grelhar muito para não ficar seco. Então tudo isso, com as novas escolas de gastronomia, com a nova consciência da história que nós somos, que nós estamos construindo, essa nossa gastronomia vem crescendo muito. Então ela está começando a dar essa virada de crescimento e de uma nova visão de uma gastronomia cearense com muito mais criatividade. Porque os meninos, como vocês, que são futuras repórteres, já têm uma visão diferenciada da profissão, esses meninos da gastronomia também estão vindo com essa nova perspectiva, com essa nova visão, com esse novo engajamento da comida também ser cultura. Então, essa junção está sendo muito importante na nova virada da nossa gastronomia lá fora. O fato de estarmos aqui hoje, Sim. Já diz muito. Quer dizer, assim, esse é o terceiro programa que eu tenho participado, só agora no segundo semestre, em programas televisivos sobre a cultura alimentar cearense. Essas inovações que vocês apresentaram e o processo de gourmetização também, vocês acham que eles podem atrapalhar nas características originais dessas comidas? Eu acho que não. Assim, eu tive a experiência de morar fora, como a doutora Cadma também teve. O que eu percebi lá fora, na minha área, na minha visão mais de culinarista, vamos dizer assim, que foi o meu início, é que eles trazem a raiz da alimentação. Eles não mudam, eles podem até mudar a apresentação do prato, mas a essência da comida, ela permanece. Eles não mudam a essência do prato em si. Por exemplo, em Portugal, você tem um bacalhau à Brás, é feito no Portugal inteiro.
Mas um apresenta numa tigelinha, o outro apresenta no prato, mas não perde a essência da alimentação, não perde a essência da cultura do povo. Então, essa gourmetização, ela está vindo exatamente porque essa nova leva de futuros chefes, eles têm outra visão mais ampliada da coisa. Eles estão juntando a cultura, eles estão identificando o prato, a cultura da comida também no prato, estão trazendo a estética, a arte, a cor, o cuidado para o prato. Então isso faz enriquecer, sem deixar de perder, sem perder a essência da alimentação nossa. É verdade. Então, assim, acho que diferentes elementos terminam interferindo nessa configuração. É verdade que, assim como a cultura ela não é estática, né? A cultura é dinâmica, ela termina recebendo influências, não há como a gente manter intacta, né? Uma forma de fazer, uma forma de servir determinado prato, se manter fiel para sempre, né, a uma determinada tradição. Então as tradições elas terminam sendo modificadas, ampliadas, enriquecidas. Isso não é ruim, né? O que a gente deve ter talvez em mente também é que nós convivemos com diferentes modelos alimentares. Por exemplo, né? Nada contra o consumo do açaí, mas Sim. de repente o açaí virou uma febre em Fortaleza. Eu pensei nisso, inclusive. O sushi também. Então, assim, são coisas que, na verdade, não fizeram parte da constituição histórica da alimentação cearense, mas hoje elas têm um lugar, uma importância, uma difusão enorme entre nós, não é? Se a gente pensar em termos históricos, talvez o Guaraná do Amazonas, em algum momento, chegou aqui e ganhou espaço. E hoje é o açaí, né? Então, a gente não percebe hoje tanto o Guaraná, né? A presença do Guaraná. Percebemos mais o açaí. Então, esses elementos desenraizados do seu lugar, às vezes habitam ou permanentemente ou temporariamente outras culturas, né? E aí a gente não pode se fechar, mas a gente tem que perceber o trajeto que nós fizemos, né, em termos históricos. Não há aí exatamente o que nos cola ao sushi, né? A prática do consumo do peixe cru não é uma coisa que esteja na nossa tradição exatamente, não é? E assim como o consumo do açaí. E falando um pouco dos futuros chefes, como vocês já até comentaram, qual a importância desses novos profissionais que vão surgindo aí para a continuidade da nossa culinária? O que eles trazem de bom, o que a gente De tem que novo aprender? também. Eu acho assim, a gastronomia, ela, na parte acadêmica, ela trouxe uma nova perspectiva para esses futuros chefes. Antigamente eles achavam que ser chefe era só cozinhar. Hoje eles já sabem que podem ser chefes, podem ser pesquisadores, podem ser escritores, podem ser professores, quer dizer, eles abriram a mente, o leque dessa possibilidade do que é a gastronomia. Então, eu acho que nós vamos ter grandes profissionais em todos esses aspectos culturais, alimentares, né? A prova disso é o observatório, né? Há 10 anos atrás, quem iria imaginar criar um observatório para estudar a comida cearense? Pois é, né? Então, hoje, na perspectiva dos novos alunos, eles querem, eles precisam, eles vão buscar isso também, porque eles já sentem a necessidade disso, porque a gastronomia é muito mais ampla do que uma simples cozinha. E mesmo sendo chefe, ele vai precisar dessa consciência alimentar para mostrar ao outro o que é que ele sabe fazer. Porque ele não é só um cortador de cebola, ele tem que ter um pensamento formado, desenvolvido, um aspecto muito mais abrangente, sociológico, econômico, psicológico, de tudo que envolve a gastronomia. É verdade. E além disso, então, esses profissionais, eles compõem, vamos dizer assim, uma condição social diferenciada hoje para o desenvolvimento da
da gastronomia, para o reconhecimento da cultura alimentar cearense a partir da gastronomia, né? Então, esses chefes, eles contribuem também para a projeção de, não só a projeção local, mas a projeção nacional e internacional do que é feito aqui, né? Então, eles são, vamos dizer assim, agentes fundamentais no desenvolvimento, né? No desenvolvimento do campo gastronômico cearense. Não só com a prática, como lembrou a Matu, não só com a prática da elaboração de pratos, mas também com a criação de um pensamento, de uma reflexão, de conhecimento na área, né? E é isso, da conexão, são esses agentes também propiciam muitas vezes a conexão com diferentes áreas, como por exemplo, vocês falaram do turismo, né? Então, gastronomia e turismo estão aí conectados, gastronomia e economia, por exemplo, podem estar conectados. E esses agentes são muito importantes nesse momento, né, para essa conexão. Nós temos uma associação, a Associação de Chefes de Cozinha do Estado do Ceará. Quer dizer, isso aponta também, além do observatório, né, instâncias nas quais, ou instituições nas quais, esses agentes eles se reúnem e eles trabalham coletivamente em função de determinados objetivos, por exemplo, de projetar a gastronomia cearense para fora, né, dos limites do estado do Ceará. Assim, só fazendo um parêntese com outros patrimônios culturais, a gente sabe que aqui no Brasil há certo descuido com os nossos patrimônios, que foi o que aconteceu, o exemplo disso, no Museu Nacional. Vocês, na opinião de vocês, por que vocês acham que num país assim com tanta história há esse descuido? Olha, eu acho que falta, especificamente no campo da alimentação, a gastronomia é uma coisa que ganhou relevo entre nós, brasileiros, nordestinos, cearenses, não faz muito tempo, né? Quer dizer assim, é uma história recente. Se a gente pensar em outros patrimônios representados, por exemplo, pelo Museu Nacional, você tem um lastro histórico aí muito mais bem constituído e firmado. Aconteceu, vamos dizer assim, a tragédia que aconteceu com o Museu Nacional, e todos remeteram à falta de uma política que assegurasse a permanência, a perpetuação desse patrimônio. E no caso da gastronomia também é preciso que haja um incentivo, uma formulação de políticas públicas voltadas para a preservação, para o cuidado, para a continuidade, para incitar, vamos dizer assim, as dinâmicas que marcam o setor, né? Então, um elemento importantíssimo para a preservação patrimonial é a gestão pública. Então, além da produção de conhecimentos, além da produção de pesquisas, né, da atuação, vamos dizer assim, coordenada de diferentes setores. Então, acho que todos esses elementos, eles contribuem para a preservação, não só do patrimônio gastronômico, mas de outros tipos de patrimônio, como patrimônio, por exemplo, artístico, cultural, arquitetônico, enfim. É isso. E uma coisa interessante também, a partir do momento que nós temos uma OCA que faz um estudo do que houve de cultura, o estudante da gastronomia nova, ele vai buscar e ele vai pedir também ao mercado, a gestão pública, que preserve esse patrimônio, porque ele começa a se identificar, porque é o quê? Eu que comecei na gastronomia, quando eu comecei, isso não se falava em gastronomia como patrimônio, sim, como cultura, se falava em cozinha, em cozinhar, em fazer comida, né? Então não se tinha essa visão cultural, sociológica da comida, da história da comida, coisa que a Europa já fundamentou praticamente a vida dela em cima disso. Sim. Então eu acho que até voltando para o estudante, ele agora vai buscar nesse tipo de estudo, nesse tipo de associação, as raízes dele. E ele vai exigir que isso se preserve, porque ele também começa a se identificar com aquele meio. Então, eu acho que é isso que nós vamos conseguir preservar o nosso patrimônio.
Só acrescentando assim, se pensarmos em termos de políticas para a área da gastronomia, nós temos recentemente a criação de um edital chamado Tesouros Vivos da Cultura. E na última edição desse edital, publicado pela Secretaria de Cultura, foram reconhecidos dois mestres da cultura na área da gastronomia. Então, eu acho que o governo do Estado do Ceará, né, assim como o poder público de uma forma geral, vem nesse processo de reconhecimento e de celebração desse patrimônio. Uma última iniciativa que eu poderia lembrar é o projeto Comida Ceará, realizado coordenado pela Valéria Laeno. É um projeto de museu, do Museu da Cultura Cearense, e o resultado desse esforço que foi feito no projeto Comida Ceará durante 3 anos, hoje está percorrendo um processo de reconhecimento e de patrimonialização da diversidade de práticas de elaboração do baião de dois. Então, são iniciativas, vamos dizer assim, muito importantes, né, que precisam ser conhecidas e reforçadas e ampliadas. Vocês falaram sobre os estudantes de gastronomia, sobre a importância deles, mas qual a importância das pessoas que vão consumir? Qual a importância delas para a preservação dessas comidas? Eu acho que é muito importante, porque no que a gente continua a consumir, isso vai continuar a existir. Se parar o consumo, né? Então, assim, toda essa cadeia que envolve a cultura, o chefe de cozinha, as políticas públicas, a conscientização que nós temos uma história, isso vai continuar, que a gente perpetue toda a nossa história. Sim, sim. Uma coisa interessante, se a gente pensar em termos de outras áreas, você tem, por exemplo, programas de formação de público, não tem? No caso da gastronomia, da cultura alimentar, todos nós obrigatoriamente somos consumidores, né? Ninguém vive sem se alimentar. A questão é de que modo esse ato que está presente desde o início da existência humana na Terra, ele começa em determinado momento a ser considerado como alguma coisa que é alvo, como a Matu colocou, né, de patrimonialização, de reconhecimento cultural, de elemento de memória, de pertencimento. Então, quando o consumidor, ele não só ingere a comida, mas ele reconhece que ali está uma parte da vida dele, né, está uma parte representativa da cultura dele, é isso que faz o diferencial, vamos dizer assim, desse consumidor, né? Quer dizer, esse consumidor ele passa a ser um elo importante nessa cadeia, né, de valorização da comida como patrimônio, né? Bom, doutora Cadma, professora Matu, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e espero que tenha esclarecido a de vocês também. Muito obrigada. E se você gostou do nosso tema, nós temos também as nossas matérias e também o nosso documentário sobre o Mercado Central.